Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Vida. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. Eu quero te convidar a se preparar para um momento incrível que nós vamos viver agora juntos. Nós vamos cantar e nós vamos também ouvir uma palavra que foi especialmente preparada para esse dia. Nós temos a certeza que você não chegou aqui à toa e que Deus tem um grande propósito para a sua vida. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Basta você pegar esse link e enviar para elas. Siga também a Igreja Vida nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e se prepare para esse momento. Deus abençoe sua vida. Te adoramos.
Oi pessoal, boa noite, que bom estar aqui com você mais uma vez no culto online da Igreja Vida. Que alegria poder receber você, eu tenho certeza que você já foi abençoado grandemente por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração a Deus, e agora você pode também adorar a Deus através das suas ofertas, dos seus dízimos. Você está vendo aí a conta bancária da igreja na tela, você pode também fazer a sua doação através do QR Code, que você continue sendo fiel a Deus. Eu tenho vivido tempos onde eu tenho visto, eu e a minha família, Deus nos sustentando, e eu tenho certeza que você também tem vivido isso, mesmo num momento tão desafiador. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, Ele realmente tem sido Deus de provisão nas nossas vidas, e eu quero desafiar você a continuar honrando ao Senhor através da sua oferta, através do seu dízimo, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você, muito legal, registrada no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 41, nós vamos ler a partir do versículo 32 até o versículo 39, diz assim a palavra de Deus: O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Verso 37 diz: O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Eu quero falar com você nessa oportunidade sobre o seguinte tema: discernindo os tempos. Discernindo os tempos. Vamos fazer uma oração? Se você puder, vamos orar juntos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que foi lida e agora vai ser explicada. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, discernindo os tempos em que estamos vivendo, para agirmos de uma maneira, Pai, que agrade ao Senhor e que abençoe a vida das pessoas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra discernimento, ela tem ocupado a minha mente, o meu coração nas últimas semanas. É uma palavra que tem falado muito comigo, porque eu penso que ela é muito propícia para o momento que nós estamos vivendo, onde nós precisamos discernir esses tempos, esse momento que nós estamos enfrentando. Eu fiz uma faculdade com 17 anos, começando com 17 anos, foi uma faculdade de música, e eu gostei muito de ter cursado essa graduação. Tive várias matérias legais, mas teve uma matéria que foi a mais difícil para mim nesse curso, e foi a única matéria que eu peguei a famosa DP, que eu não consegui passar, e eu tive que depois, na universidade que eu estudei, a metodologia era refazer a matéria inteira, e o nome dessa matéria era percepção. O objetivo dessa matéria era instruir o aluno a ter um bom discernimento a respeito da música, dos elementos musicais. Eu me lembro que a prova que me derrubou foi uma que o professor, ele se sentava no piano, só ele e eu dentro da sala, e ele tocava uma nota do piano, e sem eu poder ver qual nota ele tocava, eu tinha que falar qual nota era aquela. Essa matéria de percepção era com o objetivo de instruir o aluno a conseguir ter a dimensão ali, a compreensão desse elemento musical. E na época eu não sabia que existia alguns métodos que poderiam me ajudar a ter essa percepção, e
E eu me dei muito mal por causa disso. Como um bom baterista, a última coisa que eu ia me preocupar é saber qual nota era tocada num piano. E isso me derrubou. Mas eu penso que uma das coisas mais importantes para nós, a nossa caminhada aqui na Terra, é justamente ter a percepção do que está acontecendo ao nosso redor. É termos um discernimento do momento que nós estamos vivendo. Ter percepção não é saber o que está acontecendo, é mais do que isso. É saber o porquê as coisas estão acontecendo daquela forma, ou melhor ainda, saber para que as coisas estão acontecendo daquela forma. Para saber o que está acontecendo, você pode abrir um portal de notícias ou assistir um jornal e saber o que está acontecendo. A maioria das pessoas sabe o que está acontecendo, mas poucas delas têm a percepção para saber o porquê as coisas estão acontecendo dessa forma que estão acontecendo. Nós estamos falando aqui de Gênesis capítulo 41 e nós temos uma história espetacular. Eu talvez diria que José é o meu personagem favorito do Antigo Testamento. É impressionante a história de José. Ele é um dos 12 filhos de Jacó e no começo da sua vida faltou muita percepção para José. Desde adolescente, jovem, ele tinha algo diferente. Ele tinha a capacidade de interpretar sonhos e Deus dava muitos sonhos para ele. Mas ele começou a contar isso para os irmãos dele no momento que não era a hora dele falar. E esse compartilhar dos sonhos que ele tinha despertou muita inveja nos irmãos de José, que levaram a vendê-lo para um grupo de amalequitas no deserto. Depois eles disseram para Jacó que José tinha sido assassinado, e isso acabou com a vida de Jacó por muitos anos. Mas a verdade é que José tinha sido vendido, e esses amalequitas venderam ou revenderam José para Potifar, um dos militares de muita confiança de Faraó no Egito. E por onde José caminhava, a Bíblia diz que Deus era com ele, e aonde ele punha a mão dele, Deus fazia prosperar. Quando ele estava na casa de Potifar, logo ele deixa de ocupar um status de escravo para se tornar um dos homens de confiança, se não o homem de maior confiança de Potifar. Ele se dedicou ali na casa daquele homem, mas a mulher de Potifar começou a dar em cima de José e por várias vezes tentou levar ele para a cama junto com ela, e ele resistiu bravamente, até que um dia a mulher ficou tão brava com ele que ela encenou que José tinha tentado molestá-la, e os outros servos ali de Potifar pegam ele ali, a mulher mostra que está segurando uma roupa de José, e Potifar acaba mandando José para a prisão. Mesmo fazendo várias coisas certas, o destino dele ainda foi muito desafiador. Quando José chega na prisão, tem duas pessoas chaves ali que anos depois, na verdade 2 anos depois, abririam para ele uma grande oportunidade. O copeiro do rei estava ali e o padeiro do rei estava ali. Eles estavam presos porque o texto bíblico diz que eles haviam traído o faraó em alguma instância que a Bíblia não revela. Eles têm sonhos dentro da prisão. E José já havia se tornado o homem de maior confiança daquele que administrava a prisão do Egito. E José consegue interpretar o sonho daqueles 2 homens. Depois de 3 dias, um é liberto e um morre. E José pede para ele: quando você sair da prisão, se lembre de mim, porque eu estou aqui por causa de uma alegação injusta. Mas aquele homem que foi liberto da prisão não consegue se lembrar de José, e José fica ali mais 2 anos preso. Agora preste atenção na virada da história, porque aqui tem a grande questão que nós precisamos entender para o contexto que nós lemos de Gênesis 41. 2 anos depois de um daqueles homens serem libertos da corte do faraó, o faraó tem um sonho, na verdade 2 sonhos, e ele não consegue interpretar esse sonho. E aí ele pede e convoca todos os sábios do Egito que poderiam ajudá-los, mas ninguém consegue interpretar, e o faraó fica muito bravo. Até que um daqueles homens que estivera na prisão se lembra de José e fala: eu conheço um jovem hebreu que consegue interpretar sonhos. O faraó manda chamar José, e aqui está a grande oportunidade da vida de José, que vai mudar não apenas a vida dele, mas vai mudar a vida de milhares de pessoas no futuro. Quando José chega na corte de Faraó, Faraó conta o sonho para ele. José diz:
o que você sonhou é algo que Deus vai fazer, e a realidade é o seguinte: vão vir 7 anos de muita prosperidade no Egito, vocês vão conseguir colher muita abundância, mas depois desses 7 anos, vão vir 7 anos terríveis, de muita escassez, de muita pobreza e de muita fome. E se você não tiver uma decisão sábia em relação a isso que vai acontecer, vocês vão perder muitas e muitas vidas, porque não vai haver o que comer, não apenas no Egito, mas em boa parte de todo o globo terrestre. Quando nós chegamos nesse momento, é o momento que nós lemos aqui o texto bíblico. Agora, é muito interessante, porque enquanto José tem a capacidade que Deus dá para ele de interpretar o sonho, ele também instrui ao faraó o que o faraó deveria fazer. E o segredo para o faraó estava em escolher uma pessoa que tinha 2 qualidades muito importantes para discernir o tempo em que eles iam viver. Eu quero ressaltar aqui nesse texto que nós lemos 3 características que José teve, que levou ele a discernir o tempo que ele estava vivendo, e mais do que sobreviver a esse tempo, levou José a ser um homem muito abençoado e que também consequentemente abençoou muitas pessoas. As 3 características têm como primeira aquilo que está escrito no verso 33, que vai aparecer aí para você: agora pois, faraó, deveria escolher um homem, preste atenção, ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Ajuizado e sábio. A primeira característica que José teve, que nós devemos ter também, para termos um discernimento do tempo, sermos pessoas ajuizadas. A tradução aqui, na Nova Almeida Atualizada, está como ajuizado. Mas se você for pegar em outras traduções, você vai ver, por exemplo, inteligente, criterioso. Mas eu fui dar uma olhada na palavra do hebraico, e o que a palavra realmente diz ali no original é que Faraó deveria escolher um homem que é capaz de discernir aquilo que estava ao redor dele, capaz de compreender, capaz de considerar, de se atentar, de distinguir, de ter percepção daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Em outras palavras, José estava dizendo que era necessário haver ali um homem no Egito que conseguisse entender a realidade que viria nos próximos anos. Eu fico me perguntando por que a Nova Almeida Atualizada traduz essa palavra como um homem ajuizado. E para explicar isso, eu penso que a melhor maneira de dizer para você é contando uma ilustração. Imagine, por exemplo, você que é casado, e você está dirigindo o carro e a sua esposa está do lado. E aí a sua esposa vira assim para você e ela diz: sabe bem, daqui 30 dias ou daqui 1 mês é o meu aniversário. Poxa, o ano passado eu me lembro que você não me deu presente, ou o presente que você me deu nos últimos anos foi sempre algo que eu tive que praticamente pedir para você, mas sabe bem, esse ano eu não vou te pedir nada. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que nós estamos atravessando um momento muito complicado no Brasil, mas por um outro lado eu sei também que o presente ele é valioso, não por causa do preço que se paga, mas um presente tem valor porque demonstra que alguém lembrou de alguém. E aí, preste atenção, o que essa mulher está dizendo? Essa mulher está fazendo algo que as mulheres no geral fazem muito bem. Ela está falando algo sem ser diretamente ali explícita, e se esse homem tiver uma boa percepção, ele vai entender o recado dela, ele vai entender que ela está falando: nossa, você não precisa comprar um presente caro para mim, o meu aniversário é daqui 30 dias, nos últimos 10 anos você tem falhado miseravelmente em me dar presentes, mas eu estou te dando mais uma chance. Se esse homem for ajuizado, ele vai perceber o que está acontecendo ao redor dele. Deu para entender? É por isso que eu acho que fica legal também essa tradução.
José está dizendo: Faraó, você precisa escolher um homem ajuizado, um homem que tem percepção, que lê bem o ambiente. E é interessante como que essa questão de discernir, ela é muito presente na Escritura Sagrada. Se você, por exemplo, ir para Lucas capítulo 12, Jesus ele está um pouco ali perturbado, porque ele chega para os fariseus e chama eles de hipócritas. Ele fala assim: olha, vocês sabem discernir se vai chover, vocês sabem discernir se vai fazer sol, vocês sabem ver os sinais que o tempo dá para vocês, o clima dá para vocês, mas vocês não sabem discernir o que está acontecendo aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não estão percebendo que eu sou o Messias, eu fui enviado por Deus até vocês não estão discernindo isso. E então nós vemos aqui que José está propondo por Faraó um homem capaz de discernir o momento que eles estavam vivendo. Essa palavra também no Novo Testamento me leva para o texto do apóstolo Paulo, ensinando sobre a ceia do Senhor, quando ele diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo está dizendo: para você participar da ceia, você tem que perceber o que está acontecendo ali, você tem que discernir. Você não está comendo um pão simplesmente, não está tomando um suco simplesmente, não, você tem que discernir o corpo, o que Jesus fez para salvar o povo dele. Você tem que perceber as coisas que estão ao seu redor. E me parece que em Hebreus nós também vemos isso, no capítulo 5, verso 14: o alimento sólido é para os adultos, os quais, preste atenção, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Um homem ajuizado para José é esse homem que percebe bem as coisas ao seu redor. Gente, nós precisamos ler o momento que nós estamos vivendo. O meu ponto aqui é esse: nós precisamos discernir que o que está acontecendo agora, nessa situação que nós estamos vivendo, não é mais uma situação, é algo que dividiu a história da pós-modernidade, algo que dividiu a civilização, é um marco histórico. Não adianta a gente ir dormir, embora eu sei que muitos aqui gostariam que isso fosse uma realidade, ir dormir assim, um dia acordar e ver que tudo era um sonho, ou melhor, um pesadelo. Nossa, eu dormi essa noite e sonhei que o mundo inteiro estava vivendo um vírus aí que estava parando tudo, mas graças a Deus era só um pesadelo. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. Nós precisamos discernir. José entendeu que havia uma realidade muito desafiadora na vida deles. Precisamos discernir para reagirmos a esse novo normal. A segunda característica que José diz para o faraó de um homem que era importante para aquele momento, e que é uma característica importante para nós também nesse momento, para discernirmos o tempo que nós estamos vivendo, é que era necessário um homem sábio. Ainda no verso 33 ele diz, agora pois Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio para encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Agora, preste atenção, não podia ser apenas um homem que estava entendendo o que estava acontecendo. Entender é o primeiro passo, é discernir, é ser ajuizado. Mas o segundo passo é ter sabedoria em como agir, uma vez que eu entendi aquilo que está acontecendo. O propósito de José foi instruir então o faraó a pegar toda aquela colheita e guardar 1/5, para que depois de 7 anos de abundância, eles tivessem o suficiente em 7 anos de fome para sustentar tanto o povo do Egito e também aqueles de outras terras que viriam para comprar comida, pois eles não tinham a percepção que José tinha de que tudo aquilo iria acontecer. A sabedoria, ela é diferente do conhecimento. O conhecimento você pode aprender estudando, mas a sabedoria você adquire de uma maneira muito mais profunda. Eu costumo fazer a seguinte separação: sabedoria é você usar o conhecimento que você tem da melhor maneira possível, respondendo aquilo que o momento está pedindo. A sabedoria é algo que é muito presente na Bíblia. Se você olhar para a Bíblia, você vai entender que ela é um livro que tem muita sabedoria.
Tem tanta sabedoria e princípios a nos ensinar, que alguns livros da Bíblia são dedicados exclusivamente à sabedoria, como por exemplo o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. São livros que nos ensinam a viver nesse mundo e a agir de maneira correta naquilo que o tempo que nós estamos vivendo exige e demanda de nós. Por exemplo, quando eu vou para Eclesiastes, capítulo 7, o verso 10 diz o seguinte: não diga por que os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha, isso aqui é espetacular. É a Bíblia nos ensinando a lidar com as demandas da vida. José fala para o faraó: você precisa de um homem que tem percepção, mas um homem sábio, um homem que vai saber agir nessa situação. A sabedoria, ela envolve a perspectiva de nós conseguirmos agir de maneira correta, de acordo com o tempo demanda isso de nós. Sabedoria não é saber tudo. Veja, José, ele teve a percepção do que iria acontecer, mas ele não sabia como tudo ia acontecer. Sabedoria não é saber tudo, mas sabedoria é saber agir em tudo, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós não sabemos o que nos espera nos próximos meses, mas aqueles que têm sabedoria entendem que vão agir ou reagir a essas situações obedecendo a Deus. O momento que nós estamos vivendo, gente, não é um momento aonde nós planejamos. Preste atenção nisso. Às vezes as pessoas, elas estão sofrendo consequências ruins na vida delas por causa de escolhas erradas que elas fizeram. Elas não foram sábias em agir no passado e por isso agora tem grandes dificuldades. Mas o que nós estamos vivendo é muito maior do que escolhas erradas. O que nós estamos vivendo é uma ocasião que transcende aquilo que nós fizemos, mas nós temos que ter sabedoria para reagir a essa situação e vermos como que Deus pode nos instruir a lidar com esse momento tão desafiador. Essa é a pessoa que consegue discernir os tempos, em mudar as suas estratégias, em conseguir confiar em Deus, pedir sabedoria do alto. Tiago fala: se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, você peça porém com fé, e Ele nos instrui. Tem um Provérbios no capítulo 20, verso 24 que diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? A sabedoria é algo que vem de Deus para nós. A sabedoria é algo que Deus dá para cada um de nós agirmos nas situações difíceis. Se fosse depender de nós, nós tomaríamos caminhos muito errados. Essa semana eu tive um momento de manhã que eu separei tempo para repensar, para rememorar os últimos 10 anos da minha vida. Eu fiz uma timeline, coloquei lá desde 2010 até 2020 e fui pontuando em cada um desses anos coisas que me marcaram. E foi muito interessante algumas impressões que eu tive, que, por exemplo, conquistas pessoais nos marcam. Teve anos que foi muito mais fácil eu lembrar o porquê que aquele ano foi importante. Esse ano eu me formei na faculdade, esse ano eu me casei, esse ano eu consegui viajar para um lugar que eu sempre quis, esse ano eu consegui um novo emprego. Essas coisas ficam marcadas. Agora, é interessante que mesmo a gente conquistando muitas coisas, quando você olha para trás, fica muito claro também o seguinte: foi Deus quem me trouxe até aqui. Foi Deus. Se não tivesse sido Deus, eu não estaria aqui. É impressionante como Deus nos dá sabedoria, Ele vai dirigindo os nossos passos para que a gente possa, no meio da caminhada, ir discernindo aquilo que está acontecendo. Bom, eu quero propor algo aqui para você. Agora, essa semana que vai entrar, vai começar um novo mês, o mês de julho. O mês de julho tem 31 dias. E um dos livros mais impressionantes do Antigo Testamento é o livro de Provérbios. É um livro que traz muita sabedoria. Eu quero desafiar você a ler
um capítulo por dia de Provérbios. Nesse mês que vai entrar, eu tenho certeza que você vai receber muita sabedoria do alto. Bom, indo para o final da nossa mensagem, nós temos aqui duas características que José trouxe para Faraó: um homem ajuizado e um homem sábio. Agora, no verso 38, o que Faraó percebe? Eu quero que você preste atenção no que o texto diz. Faraó pergunta aos seus oficiais: bom, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Preste atenção aqui, ó. José, ele pontuou duas características para Faraó: um homem ajuizado e um homem sábio. Mas o próprio Faraó conseguiu ver em José uma terceira característica. Ele diz: você é um homem que tem o Espírito de Deus. É impressionante no texto como você vê que o próprio Faraó viu que quem revelou aquelas coisas para José foi o próprio Deus. E aí o Faraó vira para a equipe dele e fala: gente, vocês acham que tem alguém melhor do que esse cara aqui? Olha para ele, olha o que ele acabou de dizer para nós. Não tem ninguém no Egito melhor do que o próprio José para governar isso aqui e nos ensinar a como lidar com esses anos desafiadores que vão vir. A terceira, e eu diria mais importante característica de José, para que ele pudesse discernir o tempo e ser alguém realmente relevante no Egito, é que ele era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Aliás, essa aqui é a mais importante das três que eu estou dizendo para você. O desfecho da história é esse. Agora, o que fez o Faraó ver que José tinha o Espírito de Deus foi a capacidade de José trazer ali uma solução para aquele momento. Eu quero dizer algo para você: não fique assustado com o que vai vir para você daqui para frente, como as coisas vão se desenvolver até o fim do ano, porque se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus capacita você a discernir os tempos, e o Espírito de Deus te dá sabedoria para agir nas situações que têm acontecido na sua vida. É impressionante porque o próprio Senhor Jesus, quando vai falar do Espírito Santo, em 3 capítulos muito importantes, João 14, 15 e 16, isso mesmo, Jesus vai ligar várias vezes o Espírito Santo à capacidade de discernir, de ter sabedoria, como por exemplo Jesus diz: quando vocês forem perseguidos, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o meu Espírito vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu vos ensinei. Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14, ele vai dizer: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, de discerni-las, porque são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo não é discernido por ninguém. E Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele diz: nós porém temos a mente de Cristo. Ter o Espírito Santo nos leva a ter a mente de Cristo para discernir o tempo que nós estamos vivendo, para com sabedoria agirmos, mas fazermos isso pelo poder do Espírito Santo que nos capacita. Era o que o Espírito estava fazendo com José. O Espírito Santo usou José na casa de Potifar e fez as coisas prosperarem. Ele fez José ser relevante na prisão e colocou José na corte do Egito para ser um instrumento de Deus. Não importa o lugar aonde você esteja, não importa o tempo que você esteja vivendo, não importa qual situação esteja ao seu redor, se você tem o Espírito de Deus, tudo que você colocar a mão vai prosperar, porque é isso que aconteceu com José e é isso que pode acontecer conosco. Eu quero que você creia nisso e receba essa palavra no seu coração. O Espírito Santo deu para José muito mais do que interpretar as coisas terrenas. O que o Espírito Santo deu para José foi interpretar as coisas numa perspectiva espiritual, e José pôde ser alguém usado por Deus para livrar a família dele da morte. Depois de 20 anos,
José se reencontra com seus irmãos e depois com o seu pai. Os irmãos de José que tinham vendido foram salvos por José, porque ele tinha tido percepção para guardar todos os mantimentos e deu alimento em sobra para toda a família dele. Mas mais do que isso, José foi uma ferramenta de Deus para abençoar todas as pessoas daquela terra. A minha proposta, dizer para você, meu irmão, encerrando aqui a nossa reflexão, é que se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo nesses dias em que nós estamos vivendo e buscar a sabedoria do alto, Deus vai capacitar você para passar por isso, compreendendo e parando de ficar perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que o meu salário diminuiu? Deus, por quê? Não. Começar a parar de perguntar o porquê e começar a perguntar o para quê. Deus, para que o Senhor quer fazer? Eu quero discernir, porque eu quero entender a sua vontade para a minha vida. Veja, José, ele foi um mediador para que muitas pessoas não morressem. José, ele representa o que Jesus fez por nós. Nós agimos sem sabedoria e viramos as nossas costas para Deus, mas Jesus, ele sofreu no nosso lugar, e com a morte dele, ele nos livrou dos dias maus, não numa perspectiva de que nós não sofremos, mas uma perspectiva de que ele não nos abandona, ele está conosco por onde quer que nós formos. E eu quero que você discirna esse tempo que você está vivendo, e que você deixe o Espírito iluminar o seu coração, para que você realmente seja como José, alguém que não apenas sobreviveu a um tempo difícil, mas alguém que foi um canal de Deus para abençoar a vida de milhares de pessoas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração e nos dê capacidade de discernir os tempos em que estamos vivendo, para que possamos, Pai, sermos agentes do Senhor nessa terra, abençoando a vida da nossa família, da nossa igreja e das pessoas que estão ao nosso redor. Cremos que o Senhor está conosco. Cremos que estar com o Senhor não nos livra de grandes desafios. O Senhor estava com José e ele foi preso. O Senhor estava com José e ele foi injustiçado. Mas José não desistiu do Senhor e por isso o Senhor o honrou e o Senhor usou a vida dele tremendamente. E nós queremos permanecer fiéis ao Senhor. E cremos que esse momento tem sido um tempo, Pai, para nos desafiar e para provar a nossa fé. E cremos, Pai, que em Teu nome nós não iremos desistir e permaneceremos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.